Você que clicou nesse vídeo, o objetivo é muito simples, é informação. Se você quer saber se você está sendo manipulado ou não, eu vou levantar algumas questões importantes aqui neste vídeo e eu espero que você possa acompanhar até o final. Significa que você se importa com o Brasil, quer fazer melhor o seu papel, mas de repente, a minha ignorância, sim, porque eu não sou um cientista político, e eu reconheço que às vezes eu poderia me inteirar melhor das situações, e é o que eu fiz aqui nesse caso. Eu vou trazer para vocês detalhes, para que vocês possam entender também o que é que está acontecendo, para que você possa ter a sua verdade. E por que eu digo a sua verdade? Porque essa manipulação que existe entre direita e esquerda, essa polarização, acaba distorcendo o que são fatos de verdade. Então, se você quer saber realmente o que está acontecendo, eu convido você a ficar comigo até o final deste vídeo. Vamos direto ao ponto, vamos acompanhar aí o pronunciamento do deputado Nicolas Ferreira sobre esse escândalo do INSS. Acompanhe comigo. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS.
é o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta pro povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar. É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando o que eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil. Então agora, pessoal, vamos fazer uma análise bem fria do que está acontecendo, direita e esquerda, o que é essa polarização que às vezes cega o brasileiro. Vamos lá. O que diz o lado da direita, Nicolas Ferreira? Primeiro, que o governo Lula foi omisso durante as fraudes bilionárias. Então, houve uma suspeita de fraude em 2023 e nada foi feito. O TCU adiou por 1 ano o julgamento que, na verdade, possuía representantes do próprio presidente e de um ministro, o ministro Lewandowski, lá do Supremo Tribunal Federal. Então, isso adiou o julgamento, então o governo foi omisso, e é o que alega a direita. Segundo ponto, um apelo emocional aí. As vítimas são idosos, deficientes e indígenas, pessoas com vulnerabilidade alta, ou seja, provavelmente pessoas que muitas vezes são analfabetas e desconhecem direitos e deveres. Então esse é um ponto importante. Terceiro ponto, eles pedem uma CPI imediata para avaliar os contratos com essas associações que fazem esses saques e esses empréstimos para os idosos. O próximo ponto é dizer que o problema explodiu só agora em 2023 e 2024. Uma outra alegação é que a esquerda é conivente e cúmplice, ou seja, mesmo sabendo que isso estava acontecendo, houve cumplicidade. Meio que fica um pouco redundante com a primeira parte, que o governo Lula foi omisso nessa parte. E o que diz, então, a esquerda? A esquerda ela tem uma narrativa bem diferente. Por exemplo, o André Janones. A primeira coisa que eles alegam é que as fraudes começaram no governo Bolsonaro, ou seja, em 2019 e não agora, em 2023. O segundo ponto é dizer que o governo Lula está investigando e corrigindo os erros herdados, né? Segundo eles, isso veio do governo anterior. O terceiro ponto é que eles acusam a direita de sensacionalismo político e fake news. Então, há uma forte polarização aí, né? Então, enquanto a direita ataca os problemas do governo, a esquerda diz que essas notícias são plantadas ou são sensacionalistas, são exageradas apenas para a comoção popular.
O próximo ponto é que a esquerda diz que o problema é estrutural e não exclusivo de um só governo. A próxima etapa é: reforçam que a direita ignora escândalos próprios, como o orçamento secreto. Ou seja, só tem olhos para os erros que acontecem no governo da esquerda e não olham para o próprio umbigo. E aí eu quero chamar a sua atenção para algumas questões importantes. Vamos lá. O título desse vídeo é Não Seja Manipulado, justamente porque eu quero trazer algumas questões importantes para ajudar você e a mim a pensarmos melhor. A primeira coisa que eu quero esclarecer, já de cara, eu já disse lá no começo, mas reafirmo, eu não sou nenhum cientista político. E eu reconheço que muitas vezes a minha própria ignorância faz do mundo um lugar pior. Por que pior? Porque se eu fosse mais inteirado, talvez eu fizesse a minha parte melhor. E talvez seja esse o seu caso, talvez não. Talvez você seja super inteirado de política, como eu não sou. Mas para esse caso, eu resolvi estudar um pouco o que tem acontecido para poder fazê-lo pensar melhor. Então a minha ideia aqui não é influenciá-lo em opinião nenhuma, muito menos direita, nem esquerda. Não quero dizer para você como você tem que pensar, mas sim levantar questões importantes. E a primeira delas é a seguinte: o poder e a verdade. Como disse Michel Foucault, ele escreveu certa vez que o poder ele pode escurecer, turvar a sua percepção de verdade. É claro que hoje o Brasil é um país bipolarizado, existe uma forte tendência à direita e uma forte tendência à esquerda. Agora, até que ponto esses argumentos eles são 100% reais? Pensa comigo, Nicolas Ferreira e o Janones eles têm visões ou verdades completamente diferentes. Dizer para você se um está certo ou o outro está certo seria muita leviandade, porque para eles, eu tenho certeza, estão corretos. Se você perguntar, sentar com qualquer um dos dois, eles vão apresentar vários argumentos que provam a verdade deles. Enquanto isso, o povo é que se ferra. O povo que eu digo, eu, você, os aposentados, os indígenas, todas essas pessoas que abdicamos do direito de entender um pouco melhor da situação, acabamos deixando muitas obrigações de lado. E eu faço uma meia-culpa aqui, é o meu caso também. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Então, pensa bem, até que ponto você está sendo cego por conta do poder da influência direita e esquerda? Será que a verdade não está ali num tom de cinza? Uma outra questão que nós podemos levantar aqui é a ética na comunicação política. Minha especialidade é comunicação. E aí eu pergunto para você, é correto utilizar um problema social para levantar uma bandeira ou para fazer política? Por que eu pergunto isso? Porque claramente o discurso do Nicolas Ferreira ele é extremamente emocional. Ele diz, com todas as letras, os menos favorecidos, os indígenas, os idosos, os analfabetos, são os mais prejudicados por essa roubalheira aí. Então, é correto, em nome da justiça, e eu não estou dizendo que ele está sendo injusto, tá? Não me entenda mal, é justo você utilizar esse recurso, um problema social para a promoção política? É disso, por exemplo, que a esquerda acusa a direita. Até que ponto vale esse tipo de pronunciamento? Agora, tem um contraponto também aqui. Se não faz o que fez Nicolas Ferreira, existe a possibilidade de haver alguma coisa sendo feita para que o problema seja resolvido? Se as pessoas não são hoje mais incisivas, se elas não são mais diretas, se elas não apelam para a rede social, por exemplo, para levantar uma bandeira dessas, será que existe a possibilidade de alguma coisa ser feita ou continuaria a mesma roubalheira? Porque uma das questões da esquerda, por exemplo, é, então por que eles não apresentam uma solução plausível? No meu entender, é porque existe um mecanismo legal que impede esse tipo de ação. Então, a instalação de uma CPI, que é o que eles desejam, é uma coisa mínima que precisa ser feita. Claro que não é a solução dos problemas, até porque a própria CPI será julgada ou ela será organizada e orquestrada por parlamentares, por pessoas lá de dentro. E nós sabemos como funciona o jogo da influência lá. Então, quer dizer, a CPI, só que eu te pergunto, se a CPI não é a resposta, o que é a resposta? O que nós podemos fazer?
Nicolas está certo em escandalizar um problema social? Sim ou não? Cabe debate. Mas eu me pergunto, existe outra forma? Eu gostaria que você deixasse no comentário. A última questão que eu quero trazer aqui para você é responsabilidade histórica. O que eu quero dizer com isso? A esquerda diz que o problema começou em 2019 no governo Bolsonaro. A direita afirma que o problema só piorou agora, depois que caiu aquela emenda constitucional em 2022. E em 2023, 2024 é que explodiram o número de golpes por parte do governo. E aí eu pergunto para você, a culpa ela se dissolve com o tempo? É relevante para a resolução do problema a culpabilidade? Você pode achar que sim. Mas eu te pergunto, será que a unidade, neste caso, não seria a melhor opção? Direita e esquerda se unirem e tentarem uma forma de trabalharem juntas para a resolução, em prol do povo? Não seria esse o interesse maior das pessoas? E por que isso não acontece? Porque existe ideologia, existe uma diferença, nós vamos voltar lá na primeira questão, que é a mudança na percepção da realidade. Agora estão procurando culpados em vez de procurar formas de resolver o assunto. Ah, Newton, mas eles estão de mãos atadas porque as leis não permitem. Ora, minha gente, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para que você possa pensar melhor, para que você possa, de repente, começar a fazer a sua parte aí na sua casa e eu também começar a fazer a minha melhor. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Aqui no nosso canal você está acostumado. Em geral, eu tomo uma posição muito neutra, até por causa da minha profissão de jornalista. Eu preciso sempre informar, eu preciso sempre analisar. Esse é o meu trabalho, eu sou um analista. Mas em questões como essa é importante você levantar questionamentos. Eu digo que aquele que sabe perguntar vale muito melhor do que aquele com uma opinião concreta. Então a minha pergunta final para você nesse vídeo, e eu gostaria que você deixasse aí nos comentários, o que de fato o povo brasileiro pode fazer? Grandes manifestações? O que nós podemos fazer para melhorar? É assistir ao show da Lady Gaga? Gostaria que você deixasse aí nos comentários para mim. Aproveite e veja esse vídeo aqui onde eu analiso Nicolas Ferreira e modele a comunicação dele. Ele é um excelente comunicador, com certeza absoluta. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.